Seja bem-vindo, Músico Rico, a mais um Músico Rico Podcast. Meu nome é Irene Roseiro, eu sou flautista e mentora. Eu te ensino a transformar suas aulas e mentorias através da construção do seu método autoral. E aqui neste canal você vai aprender a ser valorizado, a ser reconhecido, ser bem pago como professor de música. E você vai ver hoje, com um exemplo aqui, uma prova real, que isso é possível sim. E para apresentar esse podcast comigo, esse episódio, tenho comigo aqui Bruno Machado. Seja bem-vindo, meu amor. Aê, muito obrigado, meu amor. É um prazer estar aqui com você novamente. Ai, o prazer é tudo meu apresentar com você aqui esse programa, né? Vamos apresentar o nosso convidado, que esse convidado foi difícil de trazer. Vocês valorizam esse episódio? Já deixa um like aqui, porque, olha, foi difícil trazer. Ele é uma pessoa, assim, que tem uma agenda seleta, entendeu? Foi difícil de trazer, né, amor? Exato. E conseguimos trazê-lo aqui para contar para vocês a história dele. Eu tenho certeza que vocês vão se inspirar muito com esse nosso aluno, esse nosso mentorado, que é professor de piano, que é pianista, mentor, e hoje vai contar a sua história aqui. Seja bem-vindo, Hélio Tanomaro! Aê! Obrigado, gente. É uma honra estar aqui. E é uma honra muito grande também, porque é um podcast que eu já escutei com vários convidados. Eu nem imaginava que eu estaria aqui, pelo menos não tão cedo. Bem-vindo, Hélio. Obrigado. A honra é toda nossa. Obrigado. O Hélio é meu aluno, é meu mentorado. E ele foi o maior case de sucesso que a gente teve até agora, durante o período que ele está participando na nossa mentoria, dos nossos treinamentos. E não poderia deixar de trazer ele aqui para contar como que foi a trajetória dele, desde quando ele trabalhava com as aulas particulares e agora atuando com as mentorias. Então, Hélio, vamos começar contando como que você começou a sua carreira na música, para o pessoal conhecer um pouco mais da sua história. Como que foi que você conheceu o piano? Como você começou? Olha, falando rapidinho, assim, de como eu comecei no piano, eu comecei com 8 anos de idade, meu pai levou para uma escola de música, eu escolhi o piano provavelmente porque eu gostava de Tom e Jerry. Eu não sei exatamente de onde veio, né? Mas eu fui realmente, assim, começar a estudar mais piano na minha adolescência, quando teve um dia que aconteceu uma coisa muito triste na minha vida, eu toquei uma música do Naruto, eu chorei, e aí falei, nossa, cara, aí o mosquitinho da música me picou. E aí começou a fazer realmente uma parte muito grande da minha vida, né? E quando eu fui fazer a faculdade de música, eu já comecei a querer trabalhar com música também, né? Então, isso foi em 2014 que ingressei no curso de bacharelado em piano na USP, e lá eu comecei a dar aulas de música. Então, foi aí que tudo começou. Mas você não tem músicos na família, eu tenho? Não tenho. Não tem? Não tenho, sou o primeiro. Caramba! E até a questão, assim, de escutar música clássica também, eu fui o primeiro, então também traz uma certa barreira também, né? Do tipo, pô, na família todo mundo escuta música de banda, essas coisas, então, tipo, teve bastante resistência em relação a eu me tornar músico, tanto que nem foi a minha primeira faculdade. Porque por questão, assim, foi um misto de coisas, né? De eu ser inseguro, de eu não ter competência técnica também no instrumento na época também. E, junto com a pressão familiar, eu fui fazer um outro curso primeiro, né? Que é um curso de física, né? Ciências físicas e biomoleculares. E aí, só depois fui fazer música. Caramba! Quando eu realmente consegui a coragem. Caramba. É. Você falou, só que ficou na minha cabeça, por que Tom e Jerry? É Por que verdade. Tom e Jerry? É porque no Tom e Jerry é um desenho que toca muita música clássica, em especial piano, Caramba, né? olha só. E antigamente, assim, tinham vários desenhos que tinham piano, música clássica, então até o próprio Pica-Pau, as outras coisas do Looney Tunes, esqueci, né? Tipo Pernalonga também. O Tom e Jerry também, então eu tive essa certa influência. Que legal. Que bacana. E aí você fez o curso de física, Uhum. decidiu voltar pra música. Como que foi esse processo, assim, de sair da física e voltar pra... Ou você concluiu o curso de bacharel em física e depois foi pra música? Esse foi um processo, assim, bastante difícil, porque, assim, o que aconteceu? Por que eu não fui fazer música de cara? Assim, em parte pressão familiar, mas em parte também porque eu não tinha condição de passar em um vestibular de música. Porque pra quem não sabe, vestibular de música é difícil. O ideal, no caso do piano, é você fazer 10 anos de conservatório, bem feito, depois você presta um vestibular pra fazer música, né? Então eu não tinha essa competência também. Agora, em questão de ciências, né, matemática, física, química, eu tinha. Então eu fui pra esse curso. Mas aí ficou matando na minha cabeça, assim, quando eu tava no segundo ano de faculdade, eu vi que eu ia conseguir ser, assim, um professor universitário na área de ciências, e eu consegui, sei lá, ter o sucesso, assim, sabe, ser um professor universitário. Falei, cara, eu vou estar corrigindo prova, vou escutar músicas de piano, eu vou começar a escutar versões na minha cabeça diferentes, né, porque eu já tava começando a ter isso, do tipo, falei, caramba, não é assim que toca essa música, assim. Falei, cara, eu vou ficar pensando, e se eu tivesse tentado? E aí, eu com 40, 50, 60 anos, talvez não fosse mais a hora. Principalmente se tivesse família, filho, não tem como largar a carreira pra fazer música. Falei, não, então a hora é agora, então larguei esse curso de Ciências Físicas e Biomoleculares no meu segundo ano.
Na Caramba. metade do segundo Mas você ano. é novo, Hélio, pra já ter feito 2 faculdades, né? Que Mas eu menina. não concluí também você a não chegou a primeira. Não concluir essa concluí. primeira. Foi no Uhum. segundo ano, assim, No que eu segundo falei, ano. não, eu tenho que pular fora o quanto antes. Meu pai queria que eu terminasse, né? Eu entendo o lado dele. Uhum. Mas, assim, por outro lado, na música tem essa questão de um certo preconceito em relação à idade. Então, se você pega um cara de 18 anos, de 30, com o mesmo grau de competência técnica, o de 18 é considerado muito mais valioso do que o de 30. Verdade. Né? Pelo menos no Brasil é bem assim que acontece. Então eu falei, não, cara, já tô com. Na época eu tava com 18 anos, 18 pra 19, eu falei, não dá. Não dá pra eu esperar ficar com 22 anos, terminar a faculdade, pra depois me preparar pro vestibular e depois tentar entrar com 23. Eu falei, não dá. Vou entrar com 19 e é isso, porque Entendi, é o entendi. que a cultura pede, né? Uhum, sim. Ó, eu tenho 2 questões. Uma que você falou que o vestibular de música é super difícil. Pra dona Ariane, segundo a história dela, é super fácil, que ela passou 2 vezes no vestibular, não sei se você sabia. No mesmo vestibular, né? Ó, Ah, Pra é, ela, falando pra ela foi como super se fosse uma grande fácil. coisa, só que na mesma faculdade. Segundo ela, eu não sei, não sou músico, É, não sei como parametrizar isso. é que assim também, né? Depende de vários fatores, né? Tipo, Depende de vários instrumento, fatores, piano. né? Assim, tipo, a Ariane, por exemplo, ela estudou no Conservatório de Tatuí, que é simplesmente uma das Desde muito melhores, nova. desde muito nova. É uma das Eu melhores sei, escolas é. de música do país, sabe? Assim, tipo, Sim. de longe, assim. É um privilégio. Deixa Eu sei, muito eu pra tive um trás, assim, privilégio. praticamente Foi. todas as escolas, né, de É. música do Brasil. Isso não é exagero, né? Já no meu caso, né, eu estudei com professoras que deram o seu melhor, mas não trouxeram essa bagagem de um conservatório de Tatuí. Se eu tivesse feito Tatuí, provavelmente eu teria passado fácil, mas não foi o meu caso. Sim. Né? Não, eu sei que eu tive um privilégio muito grande de ter a oportunidade de ter estudado no conservatório. Sou muito grata ao conservatório por tudo que eu aprendi, vivenciei lá, aos professores de lá. Tenho uma gratidão, assim, imensa, porque eu tenho certeza que se não fossem por eles, eu não teria a bagagem musical que eu tenho hoje. Sim, Né? pois Então, é. eu tenho plena consciência disso. É, claro que não anula, né, todo o Sim. esforço de cada um, mas isso influencia muito. Isso Porque influencia. não adianta você se esforçar muito num espaço onde você não tem ferramentas e não tem acesso ao conhecimento como você poderia ter. Né? E piano Exatamente. também é um instrumento muito concorrido. É. Que tem crianças, adolescentes, né, tocando, e, enfim, é uma área muito concorrida. É concorrido. É concorrido É. até para entrar nessas escolas, como o próprio Conservatório de Tatuí também, né? Sim. Então eu lembro que teve uma época que eu tava pensando em estudar em Tatuí e tal, pensando em fazer prova, essas coisas. Então até para Tem limite entrar de é difícil. idade Tem um limite de idade pra também. entrar. E cada idade tem um ano também específico para Tem um você entrar. repertório pra tocar. Sim, pois é. É desafiador, é desafiador. desafiador. Então eu sei, Bruno Machado, eu passei, mas assim, né? É um pra histórico quem, também. Pra quem tem realmente uma Tipo, foi educação obrigação passar, Agora eu entendi. Entendeu? né, senhor? É. Tá. E Hélio, antes de você exercer a profissão, atuar como músico, quais foram as outras profissões que você exerceu ou não? Você tá full time na música desde que você se entende? Não, pior que eu estou full time na música, viu? Porque assim, antes disso, né, na época que eu fazia esse curso aí na área de física, eu cheguei a dar monitoria de física pro pessoal e dar aulas de física pro pessoal da engenharia. Então, assim, tinha um professor lá de física que dava as aulas de engenharia pro pessoal da USP, e aí às vezes eu substituía ele. Mas não sei se eu considero um emprego, assim, era uma monitoria, assim, eu nem lembro quanto ganhava, tipo uns R$ 500 por mês, alguma coisa assim, sabe? E o meu primeiro realmente trabalho mesmo foi começando a dar aulas de música. Depois, por um bom tempo, eu toquei também em casamentos, né, como pianista. Que Sensacional. legal. Sim. E nessa mudança, nessa transição, porque transição sempre dá uma insegurança, dá um medo, você Sim. tentar uma coisa nova, você já tinha 18, 19 anos, que era novo, mas pro piano já estava numa idade também que era para considerar, né? Sim. Nessa mudança, você teve algum medo de falar assim, nossa, eu vou trocar, meu pai quer que eu termine e eu vou para algo que não tenho certeza ainda se vai dar certo para mim. Como que foi para você isso, gerenciar isso? esse Isso desafio? foi muito difícil, porque com toda certeza eu tava trocando o certo pelo duvidoso. Porque assim, como eu falei, na área de ciências eu tinha competência técnica. Então, assim, para vocês terem noção, você vai parecer meio arrogante, mas assim, eu já entrei na faculdade de física sabendo o conteúdo de praticamente todo o primeiro ano de cálculo, né, que o pessoal aprende na física, e quase o que o pessoal aprende no segundo ano da engenharia também, de matemática, essas coisas. Porque eu gostava. Eu fui privilegiado também, né, de poder estudar em uma escola que era a escola particular chamada Kumon. Então, eu era muito mais avançado em matemática do que praticamente todo mundo. E também eu pegava os vídeos na internet, né, assim, em inglês mesmo, e ficava estudando essas coisas. Então, eu já entrei, assim, como posso dizer, muito à frente do pessoal. Agora, em música, não.
Em música, se fosse pegar tipo, eu tava lá com 18 anos, fosse pegar a galera que entrou, tipo, na USP, na Unicamp com 18 anos, eu tava muito pra trás. Então, assim, como que eu trocaria o certo pelo duvidoso? Aí ficou batendo essa coisa na cabeça. E aí eu fui ficando cada vez mais insatisfeito com isso, e aí fui conversando com amigos, né? Eu fui até falar com professores também ali do Instituto de Física, né, de São Carlos, que é o departamento de física lá da USP. E teve uma frase que mudou tudo, que é a frase que é o seguinte, que é muito melhor você arriscar grandes vitórias, mesmo se expondo a possíveis derrotas, do que você viver eternamente na dúvida de, e se eu tivesse tentado? Eu falei, cara, essa dúvida que Esse essa é um frase puta corte, hein, gente? essa frase é de um cara chamado Theodore Roosevelt e ele fala que essa dúvida é a penumbra cinzenta, né, de pobres de espírito que não conhecem nem a vitória nem a derrota. Eu falei, cara, eu não vou saber nem se eu sou vitorioso ou derrotado porque eu não tentei. Então eu preciso tentar, mesmo que eu tente com todas as forças e depois eu largue a música, eu tenho que voltar pra física. É melhor me arriscar, porque eu acho que a vida tal como ela é uma só, né? E melhor ser o derrotado do que viver eternamente pensando, caramba, e se eu tivesse tentado? Uau, uau, que forte isso. E espero que você tenha se inspirado agora no que acabamos de ouvir de Hélio. Se você está fazendo alguma profissão, seguindo uma profissão que talvez não é o que você ame fazer, que você está nessa profissão por talvez alguma obrigação que você sinta que você deva estar ali, porque é mais fácil, porque é mais confortável. Aqui o Hélio para nos provar que nem sempre o caminho mais fácil é o caminho que a gente vai ser mais realizado, o caminho que a gente vai ser mais feliz e que vale muito a pena você arriscar, você sair da zona de conforto. E eu concordo muito com essa frase. Eu prefiro me arriscar e me arrepender do que eu fiz do que arrepender de não ter feito. Exatamente. Porque arrependimento do que você não fez, você não sabe se daria certo ou não. Então é preferível arrepender de ter feito e ter dado errado ou então não ter sido como imaginava do que a incerteza de ficar a vida inteira pensando, nossa, como seria se eu tivesse tentado. Com toda certeza, né? Então, assim, se algo é valioso o suficiente pra você, compensa você arriscar e tentar, mesmo se o resultado mais provável seja o fracasso. É uma frase do Elon Musk. Inclusive. Perfeito. E o pior que pode acontecer, se der ruim, é você voltar pra onde você tá. Exatamente. Não é? Deu ruim, vai voltar pra onde você tava, vai seguir a vida de onde você parou e vai estar tudo bem. Não vai acontecer nada pior que isso. Sim, então, com parabéns certeza. pela sua coragem, porque eu imagino que tenha sido desafiador, você com 18, desafiador. 19 anos, começando a vida. Eu imagino que tenha exigido muita coragem de você esse momento, né? E coragem é um negócio, assim, que eu não penso tanto que é um negócio que, cara, é um negócio que você tem, né? Porque as pessoas às vezes perguntam, você que dá live, dá curso, eu não tenho coragem. Quando foi que você teve coragem? Não tem um momento que a gente tem coragem. Não, coragem é tipo, você mesmo com medo, você vai lá e faz. E isso é um ato de coragem. Não é como se fosse uma energia gostosa que você tem e você vai lá e faz, né? É uma pena, mas não é. Então, assim, a gente vai com medo mesmo. Que legal. E, na verdade, a vida é feita de decisões, né, Hélio? Então, Sim. foi uma decisão que você tomou e teve um resultado. A partir Sim. desse resultado, vem outras consequências. Qual foi seu primeiro desafio depois dessa decisão? Meu primeiro desafio... Bom, assim, foi já um desafio, assim, né? Fazer o vestibular de música e tal, mas tive um desafio muito grande depois que eu entrei na faculdade de música também, né? No começo, parecia que eu tava indo tudo bem, assim, sabe? Assim, até o professor gostava dos resultados que eu tava tendo, me destaquei bastante lá como aluno também. Mas no meu segundo ano de graduação na música, eu tava tentando dar o meu máximo ali, né? Mas o professor não tava tão feliz com os resultados. E aí, na tentativa de me ajudar, ele começou a me pressionar mais. Como? Falando, você vai tocar, né, em público tal dia, você vai apresentar tal coisa, assim, numa masterclass, então você vai tocar aí pra outras pessoas, pra um grande professor que vai vir visitar, coisas assim. E aí foi me impressionando, tipo, tem que estudar mais e tal. Eu já tava estudando, assim, praticamente todo o tempo disponível que eu tinha, né? Era mais ou menos entre 8 a 10 horas por dia, às vezes até um pouco mais nos finais de semana. Então já era um negócio meio insano e até não saudável, né? E nisso eu acabei tendo problemas de tendinite e cisto. E aí, nisso, assim, eu tava com dores tão fortes nessa região aqui do punho, na região aqui do antebraço também, que eu tive que parar de tocar piano. Então, esse foi um desafio muito grande também. Porque E aí, assim, eu tava lá com os professores lá da faculdade e tal, né? Eles falaram, deixa eu ver como você tá tocando e tal. E eles falavam pra mim, assim, né? Assim, eu nem culpo eles nem nada, mas eles falavam, não, mas a sua técnica é boa, tá tudo bem o que você faz. Eu ficava tipo, ué,
Porque tá doendo, então. Por que que tá doendo? Ah, eles falavam, Porque dói. não, tem que relaxar mais, sabe, fazer atividade Caramba. física, alongamento. Eu fui, tipo, tá. Mas foram dores que persistiram durante anos. Até eu realmente me curar completamente foram exatamente 7 anos. Meu Sabe esse negócio de Deus. 7 anos de azar? Pior que foram Meu 7 anos Deus. contados. Assim, né? E assim, as dores foram diminuindo aos poucos, né? Assim, não foram 7 anos com aquela dor Uhum. marretando. A dor marretando, assim, foi durante, assim, mais ou menos um ano e pouco, assim, sabe? Foi paliativo, foi Porque assim, eram resolvendo. os problemas de dores que eu tinha, né, de tendinite, essas coisas, eram de causas multifatoriais. Então, tinham várias causas em cima. Então, assim, né, foi um negócio que eu fui corrigindo bem aos Uhum. poucos mesmo. Isso é uma coisa que muita gente passa também, né? Um Muita gente músico, passa. a questão de postura, ficar muito tempo fazendo exercícios repetitivos, a gente Sim, corre, tem uma série de coisas que a gente acaba correndo esses riscos pois como é. músico por conta da profissão. E tem que se Uhum. cuidar, porque sem saúde, como que a gente vai trabalhar? Como que vai? O nosso corpo é o nosso primeiro instrumento, né? Uhum, com certeza. E a partir dessa experiência que você teve, Uhum, eu conheço hoje o seu método e eu sei uhum, que você uniu o que uhum, você passou e trouxe uma solução uhum. para isso através da técnica que você desenvolveu. Sim, E como que foi esse processo de descoberta? Porque você passou por essa dificuldade das dores. E hoje sim. você levanta essa bandeira tão bonita que é poder tocar, ter agilidade, ter virtuosismo como pianista, se expressar bem como piano, tocando piano, Uhum, sem dores. uhum. Então você vai salvar uma galera aí, né? Já está fazendo isso, já ajudando uma galera a não passar o que você passou. Como que Sim. foi esse processo de você transformar esse desafio em um Uhum. método autoral hoje que te permite ajudar outras pessoas através dessa mensagem? Olha, teve vários estágios. O primeiro estágio foi de que eu ficava pensando, cara, como é que existem esses grandes pianistas que eu via no YouTube? E aí tinha alguns em particular, né? Uma pianista ucraniana chamada Valentina Lisitsa, em particular, que é uma pianista que toca tudo como se fosse muito fácil. Então você olha as mãos dela e fala, nossa, parece que ela tá brincando com o piano, as mãos delas flutuam e ela toca tudo as coisas muito virtuosas e também as coisas mais lentas também. Eu sei que é a pianista, assim, que muita gente não gosta necessariamente da parte expressiva dela, mas a parte técnica, ela é, tipo assim, impecável, né? E aí eu ficava olhando as mãos dela e falei, cara, por que que ela consegue tocar de um jeito que parece tão fácil e piano é um negócio tão difícil pra mim, eu tô morrendo de dores. Então, assim, as dores que eu tinha eram tão fortes que irradiavam aqui na região do ombro também e tal, então muitas vezes eu não conseguia dormir. Então, o que eu geralmente fazia, eu passava, assim, as noites, assim, eu ficava até num lugar um pouco meio escuro, apagava algumas luzes, assim, tipo, da sala, deixava uma luzinha, assim, só um pouquinho mais longe, deixava um computador em cima do piano, ficava vendo ela tocar, às vezes eu colocava em câmera lenta também, para ver que movimentos ela estava fazendo, e aí eu coloquei espelhos dos lados do piano, né, eu fiz de um jeito tudo improvisado, assim, sabe, eu peguei aquelas estantes de partitura, sabe, aquelas como posso dizer, aqueles equipamentos para colocar partitura, né? Uhum. E coloquei um espelhinho pequenininho, assim, né? Esses espelhos de maquiagem e tal. E aí eu ficava tentando imitar os movimentos dela enquanto eu tocava. Obviamente eu não conseguia tocar o repertório que ela estava tocando, mas eu pegava músicas muito mais simples, eu ficava tentando imitar o movimento das mãos. Eu falei, nossa, como que ela faria? E aí esse foi o primeiro estágio, né? Isso já foi uma coisa que ajudou muito a aliviar as dores, né? E depois disso eu comecei a estudar livros que falam sobre essa relação entre a medicina e o piano. Então, quais são as relações fisiológicas e anatômicas em relação ao piano? E aí eu comecei a descobrir um monte de coisa. Esse foi o momento, assim, que a minha cabeça assim, meio que explodiu. Falei, caramba, o que esses grandes pianistas fazem tem tudo a ver com que os livros de medicina falam, né? E os livros de medicina falam coisas... Assim, é que não vale tanto a pena entrar em detalhes técnicos aqui, mas, por exemplo, lá no antebraço existem dois ossos, e aí eles têm características muito diferentes. E isso tem uma implicação muito importante no piano que quase todo mundo faz errado, que é uma das coisas que leva à lesão. Que tem a ver com postura, movimentos, coisas assim. E aí que eu fui desenvolvendo o método, né? E aí depois eu fui conhecendo outros métodos também, né? Métodos de países como Estados Unidos e da Rússia, e eu fui vendo que funcionava ou não, né? Aplicando nos alunos, aplicando em mim mesmo, né? E assim, ao longo de vários anos, na verdade foi só depois desses 7 anos que foi quando realmente eu falei, nossa, tem algumas coisas que não estavam funcionando de jeito nenhum, e aí eu mudei a forma de tocar, e aí que eu cheguei na técnica, né, que eu tenho hoje, que é a técnica Tanomaro. Que aí
Foi um período, assim, que eu tava preparando algumas obras, como, por exemplo, a Balada número 1 de Chopin, que é uma peça, né, assim, complexa e tal, e eu não conseguia tocar ele sem dor, e não conseguia tocar, assim, acertar as notas do começo ao fim. Eu falava, não é possível, o que que tá acontecendo? E eu lembro que eu fazia umas coisas que eram até meio malucas. Eu saía do banco do piano, e eu ficava olhando, assim, como se eu tivesse uma projeção minha ali, e pensando, senhor Hélio Tanomaro, o que que você tá fazendo de errado? Ó, você tá estudando do jeito que todos os professores mandam ensinar e tal, e eu falei, nossa, e se eu mudar movimentos assim, assim, assado? E eu comecei a testar, a mudar, e falei, nossa, deu certo. E aí, só depois disso, quando eu fui analisar grandes pianistas fazendo, né? E aí daria pra citar vários, mas a Valentina Lisitsa seria uma delas. Eu falei, nossa, é o que essas pessoas estão fazendo, que era exatamente o contrário do que o ensino tradicional de piano pedia pra fazer, em relação à direção de movimento de punho e coisas assim. E aí daí nasceu a técnica Tá no Mar. E aí em cima disso eu fui desenvolvendo livros, né, para poder ensinar os alunos, e aí depois eu fui criando cursos. Uau! Ou seja, a partir da sua história, do que você viveu, do que você passou como estudante de piano, Sim. você desenvolveu um método, uma forma de tocar uma técnica que trouxe uma solução para o que você passou, para que outras pessoas não passem, né? Sim. E o seu conhecimento de física, você acredita que contribuiu também o seu conhecimento anterior? Porque tem muita coisa a ver, né? De energia, mecânica e tal. Contribuiu em algum contexto, alguma coisa? Você reutilizou aquele material ou não contribuiu? Sim, contribuiu muito, porque eu comecei a ver que tinham vários conceitos ensinados aí no ensino tradicional de piano que, sobre o ponto de vista da física, estavam errados, né? Que são considerados, assim, como coisas assim... Não, é isso mesmo. Então, por exemplo, conceitos que, assim, do ponto de vista não existem. Por exemplo, a pessoa fala muito de transferência de peso. Que o som você faz pela velocidade do ataque. Que você, na verdade, você mexe as mãos pelos dedos e aí você tem que acompanhar com relaxamento. E várias coisas assim que talvez não valha tanto a pena aqui no podcast entrar em detalhes, mas que eu fui questionando sobre o ponto de vista da física. Falei, nossa, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado. Até conceitos, né, que o pessoal fala como se fossem verdade absoluta. Tem um conceito chamado economia de movimentos. E aí ficava tentando questionar sobre o ponto de vista da física. O que que significa isso? E aí eu fui desmistificando várias coisas, né? Então hoje... eu consigo explicar cientificamente essas coisas porque que, né, o ponto de vista do ensino tradicional está errado. E tudo isso tá meio que tá embasado em do tipo, né, assim, as pessoas foram ensinando umas para as outras, assim, meio que pela tradição oral de ensino, sem fazer um questionamento do ponto de vista da física e da medicina. Cientificamente. E uma coisa que eu acho muito legal é que quando a gente fala de método autoral, muita gente fica com dúvida e me manda mensagem no direct. Ariane, como que é o método autoral? O que é isso? E aqui a gente tem um exemplo claro disso, que o método autoral, ele não é criado. Eu não acredito que o método você cria, porque nada foi criado. O que o Hélio fez foi pegar conceitos que já existiam, ele foi lá e estudou esses conceitos. E ele transformou em um método que ele construiu. Não é você criar, porque não tem como criar algo totalmente inédito hoje. Já existe muita coisa que funciona. O que não existe é pessoas que foram lá, pegaram o que funcionava e trazer de uma forma nova para quem precisa hoje. Então, através da história do Hélio, ele já tinha conhecimento de física. Ele viveu isso. Exato. E aí tem muita gente, Hélio e Bruno, que fazem assim, mas eu tenho um conhecimento de uma outra área que não vai ser útil na música. Olha o Hélio aqui mostrando pra gente que ele tem um conhecimento totalmente, que teoricamente não tem nada a ver com a música, que é física, mas ele conseguiu aproveitar esse conteúdo para trazer um diferencial para a metodologia dele, para deixar o método dele único. E outra coisa, a história, por isso que é tão importante a gente defender a nossa história. Não tem nada mais autoral do que você ser você mesmo. Sim. Se você tivesse tentado copiar uma outra pessoa, olha quanto ouro você teria deixado de valorizar e deixado de construir para próximas gerações de pianistas por não valorizar a nossa história. Então, valorize a sua história, valorize cada conhecimento que você tem, porque ele é, sim, importante, é, sim, valioso, contanto que você saiba usá-lo. Porque se você não soubesse trazer isso dentro da técnica Tanumaro, talvez você não teria sido o sucesso, e está sendo o sucesso que você está fazendo hoje com o seu método, né? Sim, exatamente. E aí, assim, a gente entrou nesse assunto da técnica Tanomaro, só para resumir rapidamente sobre o que é a metodologia que eu desenvolvi, então, baseado, então, no estudo dos movimentos das mãos dos grandes pianistas, né, só para citar dois, Martha Argerich e Valentina Lisitsa, e aí, com os estudos ligados à medicina e o embasamento que eu tinha na física, eu cheguei num sistema de movimentos para poder ensinar isso para os alunos, de iniciantes até nível profissional, né, de forma
simples e didática para conseguirem tocar com agilidade, sem tensão. E você estava falando, né, de valorizar a história, realmente essas coisas, e realmente é muito importante, mas por muito tempo eu tive que meio que ir copiando estratégias de outras pessoas, até porque, assim, como você falou, a gente não gera nada, assim, do nada, né? E eu fui pegando várias estratégias, e aí com o tempo, né, com a experiência, a gente tende a ver o que funciona pra gente ou não, não necessariamente no sentido absoluto, né, mas falar, ó, isso funciona, isso não funciona. E aí você vai melhorando os sistemas até que chegar uma hora que você tem um sistema próprio. Então, por exemplo, no meu caso, né, assim, eu não vou citar o nome de técnicas porque pode dar briguinha, mas assim, pessoas que conhecem bastante sobre metodologias de técnicas de piano, às vezes a pessoa vem falar pra mim, ah, você estudou técnica X? Eu falo, eu até estudei, eu dava aula disso. Mas hoje, assim, é tão diferente que eu não posso mais chamar de técnica disso ou daquilo, né? Então, por isso que virou a técnica Tanomara e eu não posso chamar de outro nome. Exato, porque você criou a É. técnica a partir do que já existia, né? A Mas partir por de muito outros tempo eu usava métodos. outras técnicas, né? Eu Exato, até porque é uma usava outras construção, né? bandeiras, né? E eu acho que Perfeito. tudo bem, É um sabe? Eu acho que processo, até é né? bom, De sabe? amadurecimento. Porque até o fato de eu já ter trabalhado em escolas de música e ter usado os métodos deles, né? A forma de ensino deles também foi bom. Tipo, eu não uso exatamente como, né? Como eles usam lá e tal. Mas ter essa base também é algo muito valioso para a gente poder construir o nosso método autoral. Exato. Só para pontuar aqui, que é importante, antes de gerar, como fala? Gerar comentários. Comentários aqui neste vídeo. É importante deixar claro que cada método, ele é importante quando é aplicado para o público certo. Deixa eu melhorar essa frase. Que o método, ele não quer dizer que as outras metodologias, elas sejam inúteis, elas sejam inválidas, não quer dizer isso. Quer dizer que, para o público do Hélio, que quer tocar com agilidade e sem dores, a técnica Tanomaro é mais adequada, porque ele foi lá, ele testou isso, porque os alunos dele têm resultado dessa forma. Mas não quer dizer que, por exemplo, um Suzuki da vida, outra metodologia de outra pessoa não seja válida. Porque tem público para todo mundo. Tem gente que tá tudo bem tocar e sentir dor. Talvez você esteja assustado do outro lado me ouvindo. Mas tem gente que fala assim, não tem problema não, dói um pouquinho, é assim mesmo. Tem gente que não quer tocar rapidamente, quer tocar com agilidade, quer tocar música lenta e tá feliz da vida, que eles só quer tocar umas musiquinhas ali no aniversário da filha. E aí ele não vai, talvez, precisar de agilidade, virtuosismo para aquilo. Então, não ache que você tem que tem um método perfeito, tem um método certo para cada pessoa, com que você vai se identificar. Então, você tem que saber o que você quer e buscar um mentor que vai te ensinar aquilo da forma como você está procurando. É isso, né, Hélio? Sim, com certeza. Hélio, o que você aprendeu com a dor? Por quê? O que acontece? Você, a partir da dor, você criou um remédio que foi a técnica Tanomaro, certo? Sim. Então, teve um momento ali que você comentou que os seus professores exigiram mais de você, que você tivesse mais tempo de estudo e tal. Eu gosto de comparar também o músico com o atleta, porque o atleta, ele dá o sangue, ele se mata porque ele quer evoluir, ele quer ter um alto rendimento, e você passa um período ali entregando mais de si. E o indivíduo, a matéria, né, quando ela é observada, ela reage de uma maneira diferente. O que você aprendeu, você colheu o fruto, que foi a técnica Tanomaro. Mas durante esse processo de pressão que você sofreu, o que você aprendeu? Não o que você colheu, o que você aprendeu. Eu aprendi. Olha, eu acho que a maior lição é de que quando a gente sofre algum tipo de dor ou angústia na vida, eu acho que tem duas situações meio imediatas, né? Uma é você meio que se fechar, talvez reclamar, e outra é de você tentar diminuir a dor por alguma forma, né? Que isso é uma coisa que, inclusive, eu fiz, né? Então, assim, foi uma época que eu, inclusive, nossa, eu engordei, eu nem sei exatamente quantos quilos, mas eu engordei bastante, assim, fiquei bem gordinho, com a cara, sabe, cheinha e tal. E eu tava descontando na comida, né? Então, assim, não só eu ia pra padaria comprar pizza, mas eu fazia os meus próprios doces em casa. Eu lembro que eu virei o rei do arroz doce, porque eu cheguei numa receita, assim, de arroz doce, que até hoje eu nunca encontrei nada parecido. E eu nem tenho receita mais, porque realmente, quando eu vi que eu tava ficando gordinho, eu falei, não, vou largar isso. Mas eu acho que a gente tem um impulso muito natural de querer diminuir a dor e fugir da dor de alguma forma. Só que as dores, as angústias na vida, elas podem ser forças, né, forças motrizes muito grandes pra gente fazer alguma coisa. Então, assim, então chegou um momento que eu falei, cara, não dá mais pra eu ficar só comendo. E eu tinha também, assim, um hobby muito forte, que era o aquarismo, né? Eu sempre gostei de aquário, então, assim,
tudo que eu tinha de dinheiro, assim, que eu fazia com casamento, com aula, eu jogava pra fazer um aquário mais perfeito e mais bonito possível. Eu realmente tinha um aquário muito lindo. Só que eu tava meio que fugindo da dor. Então, assim, foi a partir do momento que eu falei, não, eu não vou mais ficar comendo esse monte de besteira, eu não vou ficar mais me dedicando aqui ao aquário. Eu fui vendendo aquário aos poucos, né? Um processo muito doloroso e muito difícil. E aí, a partir disso, eu comecei a realmente, como posso dizer, estudar mais, né? Pra ficar mais tempo aí analisando, observando os movimentos dos pianistas. E isso foi o que realmente me moveu, né? Então, assim, o que eu aprendi com a dor é que você não pode ficar parado e você não pode tentar fugir dele. Usa ele como um combustível para você realizar algo na sua vida. Porque a dor é isso, ele indica que você precisa fazer alguma coisa, entende? Então, por exemplo, você machucou a sua mão. Ué, tá doendo por quê? É meio que o seu corpo te alertando. Ó, se você não fizer alguma coisa, se você continuar se cortando ou alguma coisa assim, vai piorar. Então, a dor é uma força motriz pra gente fazer coisas importantes na vida. Perfeito. Não só a dor física, né? Mas a dor quando você A passa dor por um emocional desafio, a dor também. emocional, você passa por um desafio muito grande, uma crise. Tem até uma frase que fala, né? Que das crises surgem oportunidades. Você pegou Sim. aquela crise que você teve, que você podia ter tomado N decisões, você podia ter desistido, parar de tocar piano, você podia ter culpado outras pessoas, você podia ter Sim. falado que, piano não é pra você. Uhum. Você pegou dos limões e fez uma bela de uma limonada, né? Na verdade, assim, por um bom tempo eu segui um caminho errado, assim. Então, assim, eu culpava muito os meus professores, assim. O meu pai ficava me cobrando muito em relação a ter resultados, coisa assim. Eu ficava culpando ele de ter me trazido pro Brasil, porque eu nasci no Japão. Eu falei, se eu tivesse lá, teria tido professores melhores. Eu ficava pensando essas coisas que só me faziam mal, né? Então, por um tempo eu fiz coisas erradas também. Mas aí depois, na hora que eu saquei, eu falei, não, não é isso. E aí que a vida começou a andar. Olha só que incrível. Então, se Sim. você tá culpando alguém, você para de culpar agora mesmo. Para com esse negócio de ficar culpando os outros. Para esse negócio de ficar falando que não é pra você, porque estamos aqui e já tem outros podcasts aqui também. Se você não assistiu, assista os episódios anteriores que você vai ver que toda pessoa de sucesso, toda pessoa que alcançou os objetivos que ela tinha, não é porque foi mais fácil pra ela, não é porque ela foi escolhida de Deus, não é porque ela veio, ela teve oportunidades melhores, porque a vida ela dá oportunidades pra todo mundo. Se o Hélio não tivesse passado por aquela dificuldade, ele não teria construído a metodologia que ele construiu hoje. Foi uma oportunidade para ele se desenvolver, foi uma oportunidade para ele crescer. Assim como para a gente também. Vários desafios que a gente enfrentou quando eu tive meu salário cortado lá, que eu falei, agora eu não vou mais deixar que ninguém me fale quanto que eu vou cobrar na minha aula, eu vou começar a criar o meu próprio negócio, eu não vou mais depender de ninguém. Foi um momento desafiador, que eu podia ter falado, então vou fazer outra profissão, porque é mais fácil, outra profissão é mais bem paga e vou abandonar a música. Mas foi ali que a gente construiu a nossa escola de música, ali que a gente começou a dar os nossos primeiros passos. Então, pegue o seu desafio e transforme ele em uma oportunidade hoje. Eu penso muito que cada pessoa tem a sua dificuldade, e a sua dificuldade pode virar a mensagem que é o que vai gerar valor nas pessoas, né? E como que a gente faz dinheiro? A gente gerando valor na vida das pessoas, né? Melhorando alguma coisa na vida, fazendo algo assim nesse sentido. Então, realmente eu considero que você pegar quais são as suas dificuldades, você encontrar a solução, não fugir da dor e tal, não, encontra a solução. E você usar essa solução para ajudar outras pessoas é uma forma linda de fazer dinheiro. Você faz dinheiro e você ainda ajuda outras pessoas, que é o que eu faço. Né? Então, assim, tipo, eu tô faturando aí com cursos e tal, mas eu estou entregando um valor imenso, que assim, pelo preço que os alunos me pagam, tipo, eles jamais conseguiriam ter acesso, porque eu tive que pagar muito, 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 Foram muito 7 mais anos caro. de dores, Fora de também, remédios, em termos de valores também, foi um negócio absurdamente mais, né? Imagino, de Então, fisioterapia, né? e também todo o tempo de Todo o estudos da processo. faculdade, essas coisas. Uma vez eu fiz os cálculos, falei, quanto custou a minha educação, né, do piano, assim? Aí, por baixo, deu 180 mil reais. Tipo, deu mais, por baixo. Porque teve várias coisinhas que eu não considerei, sabe? Então, eu colocando todo esse conhecimento, mais o tempo, assim, por um valor, assim, de alguns milhares de reais, realmente fica muito barato. Ainda mais da forma condensada, da forma didática e tal, que não necessariamente foi assim comigo também, né? Exato, exatamente. Quanto que custa Sim. para você tocar sem dores, né? Imagina, não passar por todo o sofrimento que você passou lá atrás. Isso não Com tem certeza. preço, né? Sim. E isso é ser um músico rico. É um músico que ele transborda o que sabe, ele traduz o que ele sabe fazer para que a jornada de outras pessoas fique mais fácil. E o caminho da riqueza, ele é o caminho natural. Então, você está me ouvindo agora, está incomodado porque a gente está falando de riqueza, porque a gente está falando de ganhar dinheiro, de faturar concursos e mentorias. Entenda que a riqueza é o caminho natural da prosperidade, é o caminho natural da vida. Não é natural ficar na pobreza, não é natural você ficar na escassez, você ficar sem dinheiro, não é natural. E a pobreza, ela é resistência.
A pobreza é a resistência, quando você vê uma oportunidade e você se coloca como mais fraco, como você coloca alguém, um culpado para o que está vivendo. Isso é o que vai te levar para a pobreza. Você não tomar uma ação para te tirar de onde você está. Agora, se você é uma pessoa proativa, uma pessoa que enxerga oportunidades e que busca crescer, é natural você enriquecer, é natural você ganhar dinheiro. Porque quanto mais pessoas você ajudar, quanto mais pessoas você transformar, mais a sua vida vai transformar. Com Sua vida vai certeza. ser transformada. Sim, Então, hoje, o que você está vivendo é consequência de tantas pessoas que você ajudou. sim. E falando sobre isso, Hélio, antigamente você Entrou trabalhava na com aula, grana né? agora, entrou no tema grana. Não, eu quero agora, saber tudo, eu quero saber tudo. Agora, abre o jogo. Eu quero saber tudo. A realidade, sim. é verdade. Aham. Antigamente, quando você começou a dar suas aulas, Uhum. você trabalhava com aula particular. Trabalho com aula particular. Não tinha método autoral ainda, ou já tinha? Como Não, era não isso? tinha, não tinha. Na época, eu peguei os métodos que foram me passados quando eu era criança, e aí, que era a minha Era o que você referência, sabia. e eu peguei e eu falei, vou começar a dar aula disso. E até questão de divulgação, aqui na época de 2014 e tal, eu lembro que eu fiz uns panfletos, né, assim, pra colar, assim, na verdade não foi nem poste, mas sabe esses murais, assim, de faculdade? Então, assim, Divulgação onde tinha dentro o da própria espaço tava USP, colando. eu ficava lá colando e tal, né? Eu lembro que até meu pai me ajudou a fazer uns panfletos assim, porque eu não sabia fazer nada, né? E, assim, de design, essas coisas. E aí foi assim. E aí, assim, eu tava começando, não tinha experiência e tal, fui cobrando bem baratinho. Eu lembro que eu cobrava na época, né, pra uma aula por semana, R$ 120 por mês. E às vezes eu abria promoção por R$ 80 por mês. Isso dando aula de piano. Isso dando aula de piano uma vez por semana. Então, assim, Meu cada Deus. aula saía... Presencial? Presencial. Misericórdia. Meu Deus. Isso foi em que ano que Presencial foi? foi 2014. Meu Eu Deus, já tava na USP, já Hélio. tava no primeiro ano, Entendi. né? E Então, foi aí, assim que começou, foi o início. no início. E quanto tempo você ficou dando aula particulares? Quanto tempo você ficou nesse modelo de aula, de pacote de aula? Olha, esse é o modelo que, na verdade, agora eu estou saindo. Tipo assim, o mês que vem, oficialmente, realmente não tô mais dessa forma, tô só vivendo de curso e mentoria. Porque é um processo que, assim, quando que eu comecei a realmente vender essa parte de curso e mentoria? Foi em agosto do ano passado, né? Recente pra caramba. Que eu decidi ali em meados de junho, de julho do ano passado, eu falei, não dá mais Até essa porque você não vida. sabia que existia mentoria. Eu não Você não sabia sabia que que dava pra fazer existia. com mentoria. Não sabia, né? E não sabia que era um formato que realmente funciona, é um formato que realmente é interessante tanto para mim quanto para o aluno também, né? Exato. E aí, desde o agosto do ano passado, eu comecei a fazer essa transição, né? E aí, o mês que vem, que é agosto, né? E aí vai bater um ano, é o prazo que eu tinha colocado para realmente poder essas coisas todas se concretizarem. Mas nesse meio tempo também, eu fui subindo o preço aos poucos também, né? Uhum, Logicamente, né? Então, sim. basicamente, o que eu fazia era assim: os alunos que já estavam comigo, eu não subia tanto, subia geralmente uns 10% por ano, né? E aí você tem aquela questão da inflação que já bate uns 6, 8, então já praticamente come, né? Mas e aí dos alunos novos eu ia cobrando mais caro, né? E aí eu fazendo essa maneira, porque eu tinha muito medo de acontecer com o que tinha acontecido com os meus colegas, né? Que eram colegas que eram meus veteranos, né? Da faculdade, então eram pianistas que eram referência pra mim. E aí um deles, que era uma super referência pra mim no piano, né? Ele largou a carreira, foi fazer outra coisa. E o outro tava sempre reclamando de dinheiro, sempre falando da dificuldade, sabe? Sempre tocando em piano desafinado, sabe? Sempre chorando, assim, nos stories do Instagram, falando, ai, que as coisas estão difíceis. E quando encontrava, fazia piadinha de músico, essas coisas. Eu falava, cara, não quero ser assim. Então, o que eu tentava fazer, eu vou subindo o preço aos poucos, e eu vou tentando entregar mais e mais valor, Uhum. né? Então, foi assim que eu fui fazendo. E quais eram os desafios que você tinha com esse modelo de trabalho de aula particular? Você chegou a ter agenda lotada? Que desafios você enfrentava? O problema né? desse modelo é que você acaba entrando naquilo que o Robert Kiyosaki chama de The Rat Race, né? Que, então, assim, a corrida do rato, né? Que está ali na classe média ou na classe, assim, nas classes mais baixas, em que você trabalha, 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 e todo esse dinheiro vai para conta, vai para algumas coisinhas que você compra, e aí trabalha, 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 e meio que você nunca sai disso. Então, assim, você trabalha e paga a conta. Quando é que você tem tempo e quando que você tem dinheiro? Não tem. Só para quem não sabe, o Robert Kiyosaki é o autor do livro Pai Rico, Pai Kiyosaki? Pobre. Kiyosaki. Exatamente. Então, e é uma coisa que eu vejo acontecendo com os colegas também, assim, que trabalham nesse modelo de aula particular, essas coisas e tal, né? Que do tipo, legal, consegue ter uma vida assim, ok, legal, mas pra mim parece
pouco, entende? Do tipo assim, eu realmente acredito que assim, talvez possa ter outras vidas, mas a vida tal como ela é, do jeito que você tá, com o seu, sei lá, seu marido, sua esposa, com seus filhos, com seu gatinho, do jeito que ela é só essa daqui. Então, assim, você viver sempre nessa correria, dando aula, e principalmente se você estiver insatisfeito com os alunos que você tem, que é uma coisa muito comum de Muito acontecer. comum. Então, às vezes a pessoa tá faturando relativamente bem com aulas particulares, mas a pessoa não tá feliz com os alunos, não tá reclamando de alunos e tal. E Não eu entendo isso, eu estuda. vivi isso também. Eu Uhum. vivia até alguns meses Uhum. atrás eu vivia isso, né? É uma coisa que eu falei, não, eu não quero. Então, assim, foi a partir daí que eu comecei a tentar mudar as coisas, né? E Entendi. aí foi mais ou menos assim, num período assim que um amigo meu, flautista, o Newton, ele postou nos stories um Reels que você tava inclusive aqui, nesse banquinho Olha aqui, ó, só com esse um fonezinho de podcast, ouvido, Brasil! com uma roupinha verde aqui e falando alguma coisa assim, metendo pau nos músicos, falando alguma coisa assim, sabe? Eu não lembro exatamente o conteúdo. Eu falei, nossa, olha só que filha da Falando umas pátria. verdades que o Da povo não gosta de pátria. ouvir, Filha da né? pátria. Eu vou seguir essa menina. Falando as verdades. Ela é arrogante, mas eu vou seguir ela. Arrogante não, fala as verdades que o povo precisa ouvir, mas ninguém fala. Eu tenho Exatamente. coragem de falar o que ninguém quer dizer. Exatamente, não. Então, na época eu achei que era arrogante e tal. Eu falei, não, eu vou seguir só de zoeira. E aí Só foi pra que eu comentar umas comecei. coisas, né? E aí você deu lá uma oficina, que é oficina. Como que é? Ah, Professor de. Professor de música de alto Professor de música valor, né? de alto valor e tal. Isso foi ano passado. Foi ano passado. No começo do ano passado. Sim. E aí que você apresentou outros modelos, né, de você não só atrair alunos, mas também de você poder ensinar de um jeito que, ao mesmo tempo, fica barato, relativamente barato para o aluno, e também vale muito a pena para você como professor também. Eu falei, caramba, tem coisas que realmente poderiam ser aplicadas. E aí foi aí que eu dei o meu jeito de arrumar dinheiro. Tipo, eu praticamente fiz assim, eu não tinha dinheiro para entrar na mentoria da Ariane. E aí eu realmente, assim, eu falei, olha, tem umas pessoas que já estavam interessadas em comprar curso comigo, eu gerei um curso, e aí com o dinheiro do curso eu entrei na mentoria. Caramba. Olha a prova de que quem quer faz, né? Quem quer dá um jeito. Tipo, não ia ter como eu juntar, até ia ter como juntar um dinheirinho, tipo, R$ 100 por mês e tal, mas ia demorar muito. Eu nem ia conseguir juntar muito mais que R$ 100 por mês na época. Então eu falei, vai demorar muito pra conseguir fazer a mentoria cadência, vai demorar 2, 3 anos pra conseguir. Imagina. E aí eu fiz isso. Melhor coisa que você fez. Não é porque é a minha mentoria, não, mas olha, pra quem quanto que foi de faturamento total ao longo do último ano? Ao longo do último ano foi de 118 mil e alguns quebrados. 118 mil. Imagina se o Hélio ficar esperando ali, ó, R$ 100. Quando que eu vi 118 mil? Demorar muito mais. E do tipo assim, né, nessa hora, assim, as pessoas que estão me escutando podem pensar, mas você então já vendeu o curso, você já sabia fazer. Olha, assim, na hora que eu entrei na mentoria Cadenza com a Ariane, né, eu tinha vendido o curso para poder entrar na mentoria, e eu expliquei pra Ariane, falei, olha, o curso é assim, assim, assado. Na verdade foi você que perguntou. Nossa, ela ficou brava, como assim você fez isso? Tá barato demais, você tá entregando mentoria a preço de curso, e aí, nossa, um negócio de 1 ano, aí você tá... É um negócio barato. Aí você foi até falar pro Bruno. Falou, Bruno, meu amor, olha o absurdo. Ô, Bruno, vem cá, me ajuda aqui. Eu realmente, assim, eu acabei fazendo uma coisa que eu vendi muito barato pra um negócio assim, extremamente grande, assim, em termos de valor que eu gerei e tal. E isso foi realmente, assim, de certa forma, um grande erro. Mas se eu não tivesse cometido esse erro, o outro erro seria, vou guardar R$ 100 por mês e daqui a 3 anos vou entrar na cadeia. Aí ia atrasar 3 anos da minha vida, sabe? Uhum. Mas é isso. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que fala assim, qualquer decisão é melhor que decisão nenhuma. Tá com dúvida? Toma uma decisão e faz, porque ali você vai ter um resultado. E qualquer decisão é melhor do que você não tomar decisão e ficar esperando acontecer. Sim. Né? Inclusive, um passarinho verde me contou que o senhor ficou puto comigo quando você passou... Essa história a gente tem que contar aqui. Tem que contar, porque todo mundo acha que, né, lindo, faturou ali 118 mil, criou método autoral, foi tudo mil maravilhas. Mas não foi bem assim, a gente quer contar que é verdade. Como foi essa história que você ficou puto comigo? Como assim? Então, quando eu entrei nessa oficina aí com você e tal, na hora que eu entrei, eu nem sei se eu cheguei um pouco atrasado ou adiantado, mas na hora que eu cheguei ali, vocês estavam dando risadinha de professor que dá aula experimental. Fala, quem dá aula experimental é bobo. Alguma coisa nesse sentido, não necessariamente com essas palavras. E aí eu lembro que eu tava numa fase que eu estava pensando, nossa, a aula experimental é importante, porque tem toda uma estrutura de uma aula experimental que realmente cativa o aluno, e aí
Tinha até técnicas de aula experimental. E aí, na hora, nossa, me subiu o sangue. Falei, nossa, cara, que eu tô fazendo aqui? Quem que ela pensa que é? Eu pensei, será que eu vou falar pra ela como é minha aula experimental? Como é minha aula experimental incrível? Mas eu falei, não, eu não vou falar não, porque eu vou perder a cabeça, vou xingar ela, eu falei, não, vou ficar quieto. E eu só contei essa história pra ela muito tempo depois, assim, né? Foi. E eu fico Né? feliz que você ficou puto comigo, mas que você continuou na aula pra você entender o porquê da aula Sim, experimental. sim. Porque se existem outras estratégias, outras formas de trabalho que te permite ser pago desde a primeira aula, porque você não vai no restaurante e pede um prato experimental pra você ver se paga depois. Você não vai numa consulta médica e pede pro doutor, me avalie, depois eu vejo se eu pago, se eu realmente achar que a sua consulta foi boa. Então, por que a gente faz isso com o nosso trabalho? Por que a gente se desvaloriza? Por que ser um músico rico é um tabu? Falar de músico rico é um tabu? Falar de músico rico é uma piada pronta, como muita gente fala aí fora. Músico rico não pode. Mas engenheiro é normal. Ser um engenheiro ter um carro bom. É normal ser um médico ter um carro bom. É normal você ter uma outra profissão, advogado, e ter um carro bom e ter uma vida boa. Agora, músico não pode? Então a gente tem que mudar isso, tem que mudar esse paradigma. De olhar pra vida e falar, cara, você tem tanta coisa boa no mundo, coisa valiosa e gostosa, e bons pratos. Se são bons lugares, bons restaurantes, bons pratos, eles custam mais. Se são bons, eles têm que custar mais. Boas viagens, se são boas, elas têm que custar mais, porque é bom. Porque você vai desfrutar daquilo. Agora, as suas aulas são boas, por que não tá custando? Por que você não tá cobrando o preço justo? É justo. E tem uma frase que eu gosto muito também, acho que é Madre Teresa de Calcutá, que fala assim, é nobre que muito custe, que muito vale. Se vale muito, tem que custar muito. E tem tanta coisa boa para ser vivida nessa vida, que é única, como você mesmo disse, é uma vida que a gente vive aqui uma única vez, né? A gente pode até ter outras vidas, enfim, dependendo da religiosidade de cada um, da crença de cada um, mas é uma vida que você não vai poder voltar atrás e reviver. Quando você tiver 90 e poucos anos, você vai olhar para trás e falar, cara, o que eu fiz na minha vida? Sim. Você podia ter aproveitado muito mais, podia ter curtido muito mais, podia ter vivido muito mais e não viveu porque estava dando aula experimental de graça. Tá vendo? Pois é. E essa coisa de cobrar mais é uma coisa que às vezes parece até um tabu e tal, e às vezes as pessoas têm uma mentalidade, principalmente aqui no Brasil, assim, né? Que quando você está fazendo dinheiro, você está pegando dinheiro de alguém. E isso é uma coisa assim que, do ponto de vista assim, de nós músicos, o que que tem. Por que que eu quis ir aumentando meu preço aos poucos? Porque eu vi que tinham profissionais assim que eu admirava, né? Eram veteranos meus, fizeram bacharelado em piano na USP, tocavam muito bem, mas eles estavam presos a um ciclo em que eles estavam cobrando barato, e por cobrar barato tinha que dar muitas aulas, e por ter que dar muitas aulas, eles não podiam estudar mais piano, eles não podiam aprender sobre, sei lá, nem que seja sobre marketing ou sobre alguma coisa assim, eles não tinham tempo. Então, até para eles tornarem as aulas deles melhores, eles não conseguiam. Então, assim, são professores, assim, que, assim, não querendo ofender ou julgar ninguém para baixo, mas justamente por conta disso, não tem um método autoral, não tem livros, não tem cursos. Agora, no meu caso, o que eu falei? Olha, eu vou subindo o preço, mas em troca de subir o preço, eu vou entregar mais valor também. Então, para mim, não foi do tipo assim, eu só vou subir o preço. Não, tipo, eu subo o preço, mas fora da aula, eu fiquei trabalhando. Trabalhando como? Criando materiais, estudando mais sobre metodologias de ensino, né? E indo para festivais de música, congressos de música também para tentar entender como que eu posso melhorar a questão das aulas. Questão de criar os meus próprios materiais, meus livros, essas coisas também, que hoje realmente fazem toda a diferença aí para os meus alunos. Porque os livros tradicionais de técnica de piano, eles são muito ultrapassados. Tem alguns que são bons, tá? Mas assim, eu vi que eram muito ultrapassados. E aí, hoje eu só consigo entregar porque aos poucos fui fazendo isso. Agora, em relação a essa questão de cobrar mais, eu particularmente, assim, uma crença que eu tenho, tá? Assim, talvez a Ariane não concorde, mas eu penso assim, eu primeiro entrego mais e depois eu cobro mais. Eu sempre fiz assim. Então, por exemplo, eu queria subir o preço dos meus alunos. Por exemplo, dava aula para criança e eu via que as minhas aulas eram, boas, mas elas não eram excelentes. E aí eu comecei a correr atrás de formas de melhorar as aulas. Então, nisso eu comecei a comprar materiais na internet, tipo jogos musicais, coisas assim. Eu comecei a entrar em contato com outros professores de música para tentar ver como que eu poderia melhorar. E eu até comprava prêmios para os alunos, para motivar as crianças. Eu primeiro fiz isso. Então, assim, em tese eu tava perdendo dinheiro. E aí Você tava investindo. depois de alguns meses no começando a dar resultado, e aí eu ia lá e falava, vai aumentar o preço e tal, e aí a pessoa ficava super feliz, porque eu tava realmente entregando, né? Então eu sempre fiz isso, questão de cobrar mais também, tá? Então assim, não é simplesmente você vai lá e cobra mais, não. Trabalha mais, estuda mais, pra você gerar mais valor, e aí você poder cobrar um valor justo pra você. Até porque se você subir o preço sem mostrar que vale, a pessoa vai A pessoa só não vai vai sair. comprar, vai achar ruim e vai sair falando mal de você ainda.
né? Porque não resolveu, pagou caro. Quem que gosta de pagar caro um negócio que não resolve? Sim. Né? Então, assim, vai pagar caro por quê? Porque ele quer que resolva. Ele paga mais porque ele sabe que é bom e que vai resolver. Uhum. Porque ele vai ter uma experiência melhor nesse trabalho. Agora, pagar caro e não ter o problema resolvido, aí é bucha, né? Então, tem que saber o que tá fazendo, tem que saber dominar ali o seu assunto, Sim, né? pois é. E nessa questão, assim, de você melhorar suas aulas, melhorar a entrega e tal, você pode falar, ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer aulas com professores, para entrar numa universidade, fazer um intercâmbio, coisa assim. Mas, gente, hoje em dia, se você tem acesso à internet, tem tanta coisa gratuita que, assim, você tem que cavocar muito, assim, tem que realmente fuçar muito, tem que garimpar realmente. Mas tem muita coisa boa. Então, tanto que muitas das coisas que eu fiz também de melhoria, na verdade, foram de graça. Pegando as coisas do YouTube. E YouTube, assim, nos canais brasileiros, eu particularmente não gosto tanto assim, né? Até que tem alguns que são bons, mas eu pegava mais, né, dos canais em inglês, canais internacionais. E até o meu inglês, tudo bem, eu aprendi um pouco de inglês na escola, essas coisas, mas uma boa parte aprendi sozinho na internet, gratuitamente também. Então, assim, eu falo, gente, se você realmente quer aprender, por exemplo, inglês, hoje em dia você consegue aprender de graça. Não precisa sair do país. Eu, inclusive, eu tenho inglês fluente, eu nunca saí do país. Quer dizer, nasci no Japão e tal, mas não conta, assim, sabe? Então, assim, tem muito mais a ver com você se responsabilizar e você fazer. E lembra que você estava falando sobre essa questão aí de reclamar e tal? Realmente essa parte de reclamar é uma coisa que eu fazia muito. Principalmente na época que eu me lesionei e tal, eu achava que todo mundo era culpado, assim, inclusive até questão de governo, essas coisas e tal. Porque, enfim, né, todo mundo reclama. Se você tá numa universidade pública, a pessoa reclama mais ainda, que acha que é o pessoal que entende de política, não necessariamente assim, mas acontece isso. E eu vejo que a questão de você reclamar, nossa, eu não tenho dinheiro, tal pessoa é privilegiada, essas coisas, ela acontece meio que como se fosse uma forma infantil, né? Porque quando um bebê chora, né, o bebê tá reclamando, ele consegue o que ele quer. Então, eu sujei a fralda, eu vou chorar, vai lá e troca a fralda. Eu tô com fome, quero mamar, e aí vai lá e chora e consegue. Então, reclamar tem muito a ver com você externalizar um problema na tentativa de que outra pessoa resolva pra você. E Exatamente. isso é um problema muito grande, porque nessa tentativa de você fazer com que outras pessoas resolvam, ou simplesmente falar mal, a energia que você poderia ter pra falar, eu sou o responsável e eu vou fazer, ele vai embora. Isso é uma das coisas mais importantes. E essa questão, assim, de se assumir como responsável, realmente, se você for olhar na sua história, talvez você até veja do tipo, nossa, meu Deus, mas tal pessoa fez um mal na minha vida, outro professor fez um outro mal, a escola X, e talvez seja verdade, talvez você seja vítima de muita coisa. Só que enquanto você se olha como vítima, você não tem energia para fazer as coisas. Então, mesmo que você fale, eu não sou responsável de tudo, é responsabilidade de outras pessoas sim, isso é realismo. Mas assim, se você muda um pouco sua cabeça, você tem mais energia para realizar as coisas. Isso foi uma Exato. coisa que demorei muito para realmente sacar e tal, mas que fez toda a diferença. Toda a É aquela diferença. coisa, o que te acontece é diferente do que o que você faz com o que te acontece. A pessoa Exatamente. pode querer te atacar, a pessoa pode querer causar algum dano pra você, mas ela só vai conseguir se você permitir, se você deixar, se você aceitar, se você não focar na sua vida. Porque gente feliz não incomoda ninguém, já percebeu? Gente feliz tá vivendo, gente feliz não incomoda ninguém, não, porque não tem tempo pra ficar olhando pro outro, o que o outro tá fazendo errado, o que o outro. Não, só vai te criticar e te tacar pedra quem for pessoa com tempo, tá? Com tempo, que tá podendo fazer isso de ficar criticando o outro. Provavelmente tá fazendo, inclusive, menos que você. Porque quem tá fazendo mais não tem tempo de ficar olhando pro outro e criticando. Agora, ai meu Deus, aconteceu comigo, que fizeram aquilo, e é por isso que minha vida não vai pra frente. Não. Não é porque o outro fez que você vai ficar. Caiu, tá no chão, vai ficar no chão pra sempre. Tu levanta, sacode a poeira e vai viver, e vai fazer sua vida, e vai fazer acontecer. E não se atenha ao que aconteceu de ruim como se fosse algo fixo pra sempre. Pronto, agora aconteceu isso, agora eu não posso fazer mais nada. Mas pode ter tanta coisa. O Hélio já mostrou aqui várias coisas que aconteceram com ele, que ele poderia ter falado que agora pronto, não é pra mim, vou desistir, vou parar. Foram 7 anos. Imagina 7 anos com dor, tocando, repertórios difíceis de universidade. Imagina quantas vezes ele não pensou em não ir pra faculdade, em não estudar, em parar, desistir. Deve ter passado inúmeras vezes. E era o caminho mais fácil, se você for pensar. Era o caminho mais fácil. Era o caminho mais simples. Sim. Mas você não optou pelo caminho mais simples. Pois é. E essa questão, assim, de não desistir é uma frase que eu gosto muito e que até hoje me impacta, é que o derrotado não é aquele que cai, é aquele que desiste de levantar. Exatamente. E que enquanto você tá em movimento, você tá sempre aprendendo alguma coisa.
E nessa questão de dificuldades, aconteceu tal coisa na minha vida, sabe, acontecendo tais problemas externos. Talvez, como eu falei, talvez você seja vítima de alguma coisa mesmo. Só que as pessoas falam muito hoje em dia de uma coisa chamada estresse pós-traumático. O que é real, tem que olhar e tudo mais. Mas o que pouca gente fala é sobre crescimento pós-traumático. Então, assim, as experiências negativas, elas muitas vezes trazem traumas, trazem coisas ruins, mas dependendo de como você reinterpreta e ressignifica, você realmente vê com os outros olhos, aquilo se torna uma força para você. Então, no meu caso, realmente, por exemplo, eu tinha problema de dor, essas coisas, as minhas dificuldades se tornaram as minhas maiores virtudes. Perfeito. Entende? Então, aquela frase que é até meio chata de tanto que é falado, né? Tipo, se a vida lhe der um limão, faça dela uma limonada. Mas é uma verdade. É meio que isso, assim, sabe? Né? Jogaram coisas ruins, nossa, aconteceu tal coisa e tal. Mas não é sobre. É aquilo que você falou, não é sobre o que aconteceu na sua vida ou aquilo que fizeram da sua vida. Aquilo que você vai fazer diante das coisas que fizeram da sua vida, né? Então, é o Sartre, né? Perfeito, Existencialismo. Eu tenho uma pergunta pra você, Hélio. Quando você veio, o Hélio tem um resultado de mais de 100 mil reais aí durante esse período que você ficou com a gente. Tem muita gente que tá assistindo e fala, meu Deus, agora eu vou entrar, então tá fácil, eu vou ganhar 100 mil reais. Gente, uma coisa, o Hélio é um ponto fora da curva, poucas pessoas conseguem chegar no resultado que ele teve, no tempo que ele no teve. tempo que ele teve também. Eu queria que você contasse, Hélio, quais foram, no detalhinho assim, quais foram as dificuldades para você chegar onde você chegou, nesse resultado. Porque, cara, uma coisa é você entrar, executar o que tá ali, mas o que aconteceu no meio desse caminho? Olha, assim, vai entrar nessa questão assim, meio de, nossa, meu Deus, estão me fazendo de vítima, e aí eu sei que tem gente que vai interpretar mal, mas eu acho que uma grande dificuldade que a gente tem, especialmente no Brasil, não querendo trazer essa história de vítima, mas é a questão de dinheiro. Porque imagina, por exemplo, se tivessem dado nas minhas mãos, Hélio, 200 mil reais, agora você vai fazer transição de carreira, essas coisas. Fácil. Eu compro todos os equipamentos à vista, eu entro aí na mentoria, essas coisas, sem ter que fazer um curso primeiro, fazendo errado, essas coisas. Eu poderia ter contratado mais designers, poderia ter contratado editor de vídeo, poderia ter contratado gente para fazer página de vendas, podia ter contratado, sei lá, alguém para me ensinar alguma coisa sobre como mexe na Hotmart, umas coisas assim, sabe? Então, teria sido mais fácil. Agora, o que a gente tem que fazer, né? Tipo, com o dinheiro que a gente tem, a gente vai meio que reinvestindo no nosso negócio. E como a gente não tem um dinheiro infinito, o que a gente vai ter que fazer? Tem que trabalhar mais. Então, assim, essa é a história que ninguém quer ouvir, né? Assim, então, assim, esses dias eu pensei, falei, nossa, tô indo lá no podcast e tal, né? E aí, se pegasse o Hélio tá numa área de 2 anos atrás, eu adorava falar sobre questão de sucesso, porque eu via muitas coisas de coach, essas coisas. Falei, nossa, então, para você ter sucesso, assim, assado e tal. E aí eu fiquei, nossa, mas o que eu vou falar no podcast? Eu fiquei assim, cara, parece que tudo que eu vou falar é, tipo, você vai ter que trabalhar muito, tá? Depois você vai conseguir as coisas. Porque, assim, muita gente fala, eu queria gravar curso, essas coisas, mas eu não tenho tempo, tô muito cansado e tal. Então, eu fazia muitas vezes nas madrugadas, tudo bem, acordava meio tarde também, mas fazia nas madrugadas, às vezes nos finais de semana, muitas vezes nos finais de semana, deixando de viajar, deixando de fazer as coisas e tal. Porque a gente tem uma dificuldade de que, olha, por exemplo, no meu caso, eu que fui fazendo a página de venda, eu que fui fazendo design de praticamente tudo, fazendo os posts, editando vídeo. É isso que eu ia perguntar para você agora. Por exemplo, quais as habilidades que você não tinha, que você teve que desenvolver para chegar nesse resultado? Aí já entra nisso que você tá falando mesmo. Exatamente. Por exemplo, editar vídeo. Eu sabia o básico de edição de vídeo no Adobe Premiere, mas para fazer, tipo, no celular, sabia, tipo, zero. Literalmente zero. Tipo, nem tinha baixado o CapCut, essas coisas. Questão de criar páginas de vendas também. Não sabia também. Então, sites, essas coisas. Não, tudo bem, hoje é relativamente mais fácil, mas ainda assim, tipo, não sabia. Questão de criar design, essas coisas, eu criava designs, assim, bem simples, inclusive até hoje eu uso designs muito simples, mas eu fui melhorando de tanto que eu fui fuçando, e aí tem várias outras habilidades, né, então, por exemplo, a habilidade em questão, assim, de, como é que faz para você estruturar o seu curso para que fique atrativo para os alunos? Porque muita gente acha, eu vou criar um curso aqui, né, de instrumento X, vou vender bastante, eu vou estar na praia e vou estar vendendo. Não é isso. Olha, então...
Talvez se Nada. você tivesse... Essa promessa já Mundo vendeu há real. muito tempo atrás, Talvez agora não assim, funciona mais. sei lá, se você tivesse na época da pandemia, tivesse um gestor de tráfego que tá vendendo um curso de R$ 100, É. tivesse uma propaganda boa, talvez desse pra você fazer um bom dinheiro naquela Ainda época. assim, né? Mas É muito ainda desafiador. assim seria desafiador, Uhum. mas não é assim que funciona, né? Então, assim, a dificuldade foi do tipo assim, como eu não tinha dinheiro pra contratar um monte de gente, coisa assim, não tinha as habilidades, tem que dedicar mais tempo pra estudar mais e correr atrás das coisas. E nisso muita gente fala, ai, mas eu tenho dificuldade com tecnologia. Eu falo, você acha que eu, por ser japonês, eu tenho facilidade com Você acha Os que eu asiáticos. trabalhei eu falo, você acha que Os tem no meu asiáticos. DNA aqui editar vídeo? Falo, gente. caçamba, meu, não é assim que funciona. Eu também apanho. E aí você fala, ai, mas quando eu mexo, nossa, não dá certo, tá dando bug no site. Comigo também dá o bug. Você acha que você é especial, acontece só com você? Não, acontece com todo mundo. E aí a gente tem que ficar com paciência, às vezes faz em um outro horário, ou pede ajuda, ou pesquisa no Google, pesquisa, né, sei lá, no TikTok, no ChatGPT, sabe? Tenta achar uma solução. Então, até nisso, assim, aquela frase, assim, que chega a ser meio boba de tanto que é falada, né? Que, tipo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O que que significa? Pô, imagina, por exemplo, na sua casa, o chão é de cimento. Aí, se tem um lugar que fica pingando água, faz um buraco. Então, a água é mole, a pedra é dura. Mas bate, chega uma hora que fura. Então, assim, o meu processo foi muito assim também, sabe? E até essa questão assim de, mas eu fico cansado, tenho dificuldade de concentração, essas coisas. Eu também tenho essas dificuldades, né? Então, assim, às vezes eu tô muito cansado e por estar cansado ou tá meio distraído, sem foco, várias coisas, assim, geralmente, assim, quando eu vejo um tutorial, tem que ver mais de uma vez, tá? É meio que o meu normal, assim, sabe? Porque eu também tenho um pouco de dificuldade de foco, assim, por mais que seja pianista, assim, e tal, né? Então, eu acho que a maior dificuldade é que, como posso dizer? Eu falei que a dificuldade era do tipo assim, como eu não tinha dinheiro para contratar um monte de gente, eu tinha que me dispor de tempo. Uhum. Mas essa questão de tempo, se a gente for pensar no cerne disso, talvez a maior dificuldade seja a questão emocional. Por que que você... no fim de semana você tem que sair para tomar uma cerveja e você não pode ficar estudando um curso aí de marketing ou de edição de vídeo? Porque a emoção fica assim, caramba, é sexta-noite, sextou, eu vou sair com meus amigos e tal. E assim, teve uma vez que aconteceu isso, inclusive alguns meses atrás. Que eu tava doido assim pra sair, falei, nossa, eu quero fazer alguma coisa, quero sair pra beber, sei lá, uma balada, alguma coisa assim. Era uma sexta-feira à noite, literalmente sexta-feira à noite. Aí passou um vídeo do Thiago Finch, começando o vídeo assim: desligue os seus sentimentos. E aí começou a aparecer assim, olha, esqueça esses prazeres bobos. E apareceu imagem assim de bebida, de vape, de cigarro, coisas assim. Desligue seus sentimentos. E basicamente ele termina no final falando assim, faça o que eles não fazem hoje, para que amanhã você faça o que eles não podem fazer. Você vive o que eles não Então, podem assim, viver. basicamente, trabalhe mais para que amanhã você possa fazer viagens e coisas que eles não podem fazer. E teve mais uma outra coisa também que ele falou no final do vídeo, né? Eu tava trabalhando com essa parte de alguma coisa dos cursos. Tava melhorando os cursos ou fazendo curso e tal. E aí, na hora que eu vi esse final do vídeo, eu falei, caramba. E esse final é o seguinte, ele fala, não termine quando estiver cansado. Termine quando você acabar. E eu fiquei, meu Deus do céu, não vou sair hoje. Uma olheira. E era uma sexta-feira, umas 11 horas da noite, assim, perfeito pra ir pra balada, assim, sabe? Tipo, e aí eu realmente não fui, eu fiquei até umas 3 da manhã fazendo. E aí meio que me segurando, assim, sabe? Assim, tava louco pra sair pra beber, fazer alguma coisa. Porque a semana tinha sido, assim, meio corrida, assim, né? Então eu queria meio que arranjar uma válvula de escape. Aí na hora que eu vi esse vídeo, eu falei, caramba. E aí, não é à toa que ele também é um chicaço também, né? É aquela coisa, né? Querem colher seus frutos, mas não querem fazer o que tem que ser feito. Então, assim, até essa questão, assim, nossa, meu Deus, tem que assistir, sei lá, vamos supor que alguém comprou uma mentoria com você ou algum curso com você. Assistir os seus cursos é tão legal quanto assistir um dorama ou assistir um anime. É impossível, nenhum curso é assim. Só que aí, qual que é a dificuldade? O emocional. A emoção fala, eu vou assistir um dorama, vou assistir um anime, vou assistir um filme, vou assistir um seriado, eu vou pedir uma pizza. Aí você tem que deixar isso para assistir um curso. E isso é uma dificuldade emocional. Então, eu acho que essa é a maior dificuldade. Eu lembro que quem falou sobre dificuldade emocional pela primeira vez que eu escutei foi o Ian, sabe o Ian Kokubun, que veio aqui no podcast
algumas vezes, como que fala? Isso, Era o nosso alguns primeiro case episódios de atrás. sucesso, aí você tomou agora o lugar dele. Eu lembro que quando eu conheci ele pessoalmente, eu perguntei pra ele, qual que é a Maravilhoso sua ele. maior dificuldade, Ian? Ele ficou pensando. Ele é incrível. Ele tinha faturado 50 mil reais. Falei, nossa, esse cara é incrível. Quando que eu vou chegar nesse nível e tal, né? Isso foi no ano passado. E ele falou, cara, eu acho que o emocional. Eu olhei pra ele e falei, cara, você tem cara de ser um japonês super racional. Engraçado que ele também era japonês, né? Agora que É ele tá verdade. japonês, Aos- gente. aos Japonês, asiáticos. aos asiáticos. Cara de japonês gamer, cara de japonês nerd, cara de japonês programador. Como é que você é uma pessoa que tem dificuldade emocional? E aí, hoje eu entendo. Emocional é isso. É você largar os seus prazeres, largar coisas que às vezes você gostaria de fazer pra você fazer o certo. E essa é a dificuldade de tudo, né? Então, por exemplo, hoje em dia, por que as pessoas muitas vezes continuam não tendo o corpo que elas querem? Seja estando muito magras ou assim, muito acima do peso. Falta conhecimento. As pessoas sabem o que fazem. O que tem que ser feito. Ela tem conhecimento disponível para todo mundo. Não precisa comprar um curso de emagrecimento. A pessoa não consegue fazer. Por quê? Às vezes começa a implementar e não termina. Por quê? A dificuldade é emocional. Então, a pessoa começa a fazer uma dieta, faz lá um dia, 2 dias, talvez uma semana, e começa a vir nas outras semanas, a pessoa já fala, eu não vou preparar essa salada não, vou pedir um iFood, vou pedir... Essa dificuldade é o quê? É emocional. É aquilo que a gente tava falando no almoço, né? Que a gente foi almoçar antes de vir aqui pro podcast, a gente tava falando exatamente sobre isso. Que geralmente as pessoas que fazem, apesar das dificuldades, não é porque é mais fácil, é porque mesmo com as dificuldades, elas fazem. Elas têm constância, têm disciplina. Essas são as pessoas que vão ter sucesso. Porque geralmente a pessoa que tem facilidade em fazer, se eu já tivesse, talvez se já tivesse habilidade do vídeo, do design, já tivesse contratado equipe, talvez você não teria valorizado tanto o processo, talvez você não teria construído tudo que você construiu, tido essa disciplina para fazer o que precisava fazer, porque seria mais fácil contratar, delegar, e talvez você não vivesse hoje o sabor de estar vivendo essa nova era, de estar vivendo agora esse formato de trabalho de mentorias, com tanto prazer e tanta satisfação de saber que foi mérito seu. Sabe? Não foi alguém que veio e te deu o troféu, falou, pronto, tá aqui 200 mil reais e vai lá e constrói tudo. Não, cara, eu suei, eu lembro de cada noite. Isso tem um gosto diferente, não tem? Tem um gosto diferente, né? Parabéns, Hélio. Muito Parabéns. obrigado. A gente se orgulha muito de ser seus mentores. Me orgulho Obrigado. muito de ter sido sua mentora lá na Cadência. Você até Não, hoje, eu né, tive Li? muita sorte também, né, desse meu amigo Newton, flautista. Inclusive, obrigado, Newton. Obrigada, Nilton. Ele foi lá e Gente, repostou uma coisa nos stories. flautistas são sensacionais. Olha só. Da Ariane, eu conheci a Ariane, se não fosse por isso, eu não teria conhecido vocês e muito provavelmente não teria tido os resultados até hoje. E tá só começando, porque foi Sim. só o primeiro ano. Eu Foi quero só. ver onde você vai estar daqui 2, 3, 5, 10 Sim, anos. com E a gente vai certeza. estar lá, né, pra aplaudir de pé todo o seu sucesso, viu? Com certeza. Se você fosse deixar um recado para quem tá assistindo você agora, para quem talvez esteja começando, inseguro, vendo os seus números, nossa, o Ian faturou 50, assistiu o episódio do Ian, se você não assistiu, assista o episódio do Ian, que tá aqui no canal também, assistiu o episódio do Ian, viu 50 mil, agora você 118, fala, gente, mas são números que são muito além do que eu tô cobrando aqui, 200 reais por mês da mensalidade, e tá muito distante, vou ter que trabalhar muito para conseguir isso. Qual seria seu conselho para essas pessoas que estão, talvez por medo, talvez por não ter as melhores condições agora, talvez por alguma insegurança, né, ainda estão se apegando na realidade que elas vivem, sem se permitir viver uma nova realidade, acreditar que isso é possível para elas também. O que você poderia dizer para que elas possam se perceber que elas também podem estar Sim. aqui, talvez, num próximo podcast? Caramba, pior que eu imaginei que você ia fazer alguma pergunta assim, mas teve tanta opção que eu nem sei por onde começar. Mas tá bom, eu vou tentar... Deixa eu pegar aqui meu histórico, meus textos. Pior que eu fiz um negócio desse. Só um minuto, deixa eu pegar meu bloco de notas aqui. Quais são as últimas palavras do podcast? Eu falei, meu Deus do céu, não tenho uma coisa, tem 30, 40... Não, mas enfim, vou tentar falar sobre um ponto que mudou a minha vida, que é uma frase que a minha ex-professora, Marisa Rosana Lacorte, né, ela falou, né, considerada uma das melhores professoras de piano do Brasil, e ela fala o seguinte: as facilidades são as nossas prisões, as nossas dificuldades são as possibilidades. Se a gente for trazer primeiro para um lado assim do piano, do tipo assim, tem gente que fala, eu sou muito bom em tirar a música de ouvido,
Mas isso acaba virando só prisão, porque você fica só tocando de ouvido, e aí não desenvolve técnica, não desenvolve expressividade, não consegue ler partitura, então por isso não consegue pegar músicas mais complexas, então acaba virando a sua prisão. Aí você fala, eu tenho muita dificuldade em leitura de partitura, por exemplo. Aí se você melhora isso, muitas outras coisas vão melhorar. Então a sua dificuldade é a sua possibilidade, e a sua facilidade é a sua prisão. Se a gente for levar para esse lado mais do empreendedorismo, mais para esse lado aí do músico e tal... muita gente é assim, né? Eu tenho facilidade em dar aulas, eu tenho facilidade em gerar transformação no aluno, mas eu tenho dificuldade, por exemplo, em gravar, fazer lives, eu tenho dificuldade com tecnologia. Então, o que te barra do próximo nível são as suas dificuldades. Não adianta você falar, então, eu sou bom no meu método aqui, apesar de não ter um método autoral, o que eu vou fazer? Vou participar de mais festivais, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado. Cara, essa é a sua prisão, porque você já é bom nisso. E não é isso que está te barrando do seu próximo nível. Então não adianta você chegar e fazer um mestrado, fazer outra coisa e achar que vão te valorizar mais. Essa é a sua facilidade, essa é a sua prisão. E é a prisão porque geralmente a gente pega as coisas que a gente tem facilidade, a gente faz mais. Um, porque é fácil, então não gasta energia. E dois, porque dá mais prazer. Então, por exemplo, eu toco de ouvido, então só fico tocando de ouvido. É fácil e te dá prazer. Agora, vou aprender a ler partitura, vou treinar técnica. Se é um negócio difícil, primeiro tem esse lado da dificuldade e depois tem um lado também que não dá tanto prazer no início. Então, a mesma coisa com esse lado do empreendedorismo. Então, assim, muita gente fala, o que eu preciso fazer é estudar mais piano, para dar aulas de piano melhor, para eu ser reconhecido no mercado. Eu preciso me profissionalizar mais, então eu preciso estudar mais, sei lá, mais flauta, mais canto, fazer mais cursos, ter mais títulos. Mas as suas dificuldades, que podem ser esse lado aí, por exemplo, do marketing, como é que faz para você criar uma oferta, como é que faz para você estruturar um curso que seja atrativo para as pessoas, um curso que realmente atenda às necessidades das pessoas. Se você tem dificuldade nessas coisas, cara, são essas dificuldades que, se você encarar elas, você vai poder ir para o próximo nível. E é isso que é uma coisa que acontece muito. As pessoas não se dão conta, as facilidades são as nossas prisões. Entende? E as dificuldades são as possibilidades. Então, se você fala, eu tenho dificuldade em vender, tá aqui, Ariane Roseiro, a mestre de vendas. Faz uma mentoria com ela, entra no curso dela, faz alguma coisa. Eu tenho dificuldade em gravar e aparecer, essas coisas. Tá aí, os dois, o Bruno, a Ariane, vão te dar um monte de sugestões, né? E não simplesmente dicas, mas realmente orientações e passo a passo para você resolver essas coisas. E aí você fala, não, mas eu tenho que continuar melhorando no instrumento, então todo o meu dinheiro vai pro instrumento. Cara, tá errado. Você tá fazendo da sua facilidade a sua prisão, né? Nossa, então, é isso. Uau! Show de bola. Tem que até bater palmas. Palmas pra ele, Canomara. O que foi esse episódio? Não, Bruno Machado? Caramba. Meu Deus. Hélio, obrigada. Monstro. Monstro, bravo. Obrigada Muito por ter obrigado. aceito o convite. É uma honra estar aqui. Finalmente ele aceitou o convite, veio mesmo, hein? Olha, tô aqui feliz demais de te receber, honrada em poder contar a sua história. Eu tenho certeza que você inspirou muita gente que estava assistindo, que nem talvez imaginava que isso seria possível, que através da sua história, através da sua experiência, tenho certeza que está muito mais motivado para fazer diferente, para ser um mentor a partir de agora também, né, Bruno Machado? Exatamente, queria te agradecer aí, Hélio, por ter aceito esse convite. Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar outros músicos a estarem aqui também, né, nesse lugar que você está agora. Sim. E sucesso, muito sucesso obrigado. aí nessa jornada, que agora dos 100 mil a gente quer os 500. E no final do ano, no final do ano tem formação, ó. Ele vai estar no palco com a gente em São Paulo, no nosso evento, formação presencial de mentores. Essa é a primeira formação nesse formato. E o Hélio vai estar lá com a gente, recebendo a sua plaquinha. Talvez já seja até outra, né? Porque até dezembro tem show ainda. Tem show ainda. Parabéns, Hélio. Muito obrigado pelo convite, fico honrado de estar aqui e muito feliz também de poder ter trabalhado com vocês, ter aprendido tanto também, né? Porque é isso, o que te barra do seu próximo nível são conhecimentos. Então, de repente, se você tá aí, tá aí querendo evoluir no piano, eu acho que precisa de mais técnica, mais agilidade, cara, não é todo professor, não é todo mundo que pode ensinar. Eu sou uma pessoa que eu posso te ensinar, tá? Eu já tô te vendendo aqui. Mas, assim, se você quer aprender piano, se você quer aprender sem dores... sem dores, pegando a técnica menor. aí dos grandes pianistas, cara, não é todo mundo. Pode ser que todo mundo fale, mas não é todo mundo. É a mesma coisa com essa parte. Você quer crescer, você quer ser mais valorizado como músico. Mesmo que você não queira vender exatamente cursos e mentorias, você quer aumentar aí o valor que você ganha com as suas aulas particulares, ter alunos melhores, coisas assim. Cara, não é um negócio assim, eu vou fazendo e vou vendo o que dá.
aí eu vou conversando com meus amigos músicos. Não, tem pessoas que detêm conhecimentos esses que não estão necessariamente disponíveis gratuitamente na internet. Por exemplo, a técnica Tanomaro. Você fala, eu vou aprender a técnica Tanomaro gratuitamente na internet ou gastando muito pouco. Não tem como, é impossível. Tipo, até se você for nas fontes onde eu estudei, né, pegar os meus livros e coisas assim, cara, você não aprende, não aprende. Então, a mesma coisa com essa parte aí de empreendedorismo. Você quer crescer como professor de música, quer ser mais bem pago, quer poder pagar os seus boletos com tranquilidade, melhorar os seus instrumentos. Cara, não é todo mundo que pode te ensinar. E não é um negócio que vai brotar uma ideia do nada. Não, você tem que saber escolher os seus mentores. Primeiro você investe, aí depois você recebe. Primeiro você dá, depois você recebe. Perfeito. Fala o seu Instagram para o pessoal te seguir, te acompanhar, onde que eles te Tá. acham. O meu Instagram é Hélio Tanomaro Piano, tá? Então, Hélio com H, Tanomaro, então T-A-N-O-M-A-R-U Piano. A gente vai Então, pôr aqui Hélio embaixo Tanomaro também. Vai pôr embaixo aqui Piano, também. né? Tá. Então, esse é o Instagram. E tem no YouTube também, né? Seu Tem. canal. No YouTube tá só como Hélio Tanomaro. Então vamos deixar aqui para eles. Ah, não, tá como Hélio Tanomaro Piano também, Hélio Tanomaro o nome do usuário. A gente vai deixar na tela aqui para vocês, tá? Acompanhe o trabalho do Hélio. Se você é pianista, lembrou de um pianista, manda para ele o podcast, manda lá, vai lá seguir, vai lá acompanhar o trabalho do Hélio, que você vai se fazer um favor, tá? De poupar muitas dores aí e tocar com muita expressividade e virtuosismo. Para quem quer Obrigada, seguir a meu. Ariane Roseiro, como que é? Ah, é verdade, né, meu? O meu Instagram é @ariane.roseiro. Se você gostou deste episódio, deixa o seu like, se inscreve neste canal, que sempre estamos deixando aqui novos episódios. Assista os episódios anteriores também, que estão muito bons, né? Exato. Cada um com uma história assim incrível. Pessoas maravilhosas que a gente está trazendo aqui para te mostrar que é possível sim ser um músico rico, ser um músico valorizado, ser reconhecido, ser bem pago pelo seu trabalho. Bruno Machado, obrigada pela sua companhia, meu amor. Eu amo fazer podcast com você. Tamo junto. Tamo junto. Ele é monossilábico, né? Olha só que poesia. Excelente, estamos chegando ao fim, então, desse episódio. Comenta aqui embaixo para eu saber o que você achou, qual foi o bingo. A gente tem uma tradição aqui que é colocar o seu bingo. Qual foi a chave, a virada de chave, a frase que mais te impactou neste episódio, que eu leio os comentários, eu respondo os comentários, então coloca aqui embaixo. E se você quer construir o seu método autoral, se você quer transformar as suas aulas em mentorias, para quem sabe você estar aqui, como o Hélio Tanomaro, daqui a alguns meses, algum tempo, que eu espero muito te receber aqui para você contar a sua história também. Aqui embaixo a gente vai deixar um link para você conhecer mais sobre a Mentoria Cadenza, que foi o programa que o Hélio participou e que gerou esses resultados para ele, tá? E se lembre que vai ter músico rico, sim! Até o nosso próximo episódio.